pensar, senhores, que eu divino vou cantar, fazendo pelo sinal aos pés do santo altar. Primeira lembrança que eu tenho, ela é difusa, entre fitas, coloridos, brilhos, como se fossem coisas embaçadas com muito movimento. Eu nasci artista, então minha infância toda foi ponteada por artes. Fazia teatro, fazia circo, fazia novelas radiofônicas, criava texto. Era voltado totalmente para as artes. Então, falando com o Zoca, meu irmão, que fazia parte do Conselho Municipal de Cultura, disse: Zoca, eu tenho uma ideia de formar um grupo folclórico. Aí, uma bela tarde de domingo, estou na casa da minha mãe, chegou Ariano Suassuna. Aí foi quando o Ariano convidou a gente, André, né, que era o mais velho e quem era o diretor, para fazer esse trabalho. A gente fazia um trabalho de pesquisa dos movimentos, dos foguedos, dos autos, da cultura de Pernambuco, para a gente transformar isso no palco. Então lá o Bumba Meu Boi se apresentava para a gente ia tirando dúvidas de passos, de movimentos, de coreografia, de vestuário. A gente fazia uma análise completa do folguedo. A história, a didática, o conteúdo. Então a gente tinha um acervo fantástico. Se o balé popular, a gente chama balé popular porque é o que ficou, né? Esses 40 anos. Só que um pouquinho de tempo antes, como a gente pode dizer assim, que é o Velho Testamento, ou seja, o proto-balé popular do Recife, antes, era um grupo circense de dança popular. Por que esse nome, Grupo Circense de Dança Popular? Porque através da dança a gente vai escoar todo esse conhecimento. Num espetáculo de dança, íamos mostrar a mímica, o teatro, a música, o canto, o cenário, a ópera, uma coisa maior. Então, Grupo Circense de Dança Popular. Então o nome tem tudo a ver com o significado. Aí já vem uma questão, que a gente usava o nome Grupo Circense de Dança Popular. E Ariano bateu o pé, bateu a mão, bateu tudo. Tinha que ser Balé Popular do Recife. Aí foi quando nós começamos, né, a pesquisar, a participar de festejos, né, dos autos, do Cavalo Marinho, de Bumba Meu Boi. E do frevo, né, com o nascimento do Passo, coruja, a aprender passos do chachado, festivais de folclore, que nós fomos para Lagoas, né, em Maceió, ter contato com os guerreiros, os reisados. Então a gente saiu pesquisando, catalogando. Aí, com o sucesso do lançamento do Balé Popular do Recife, no dia 20 de maio de 1977, já incorporado no Balé Popular do Recife, a entrada gratuita ao público, a gente teve todo um respaldo que qualquer grupo necessitaria e faria sucesso. O espetáculo era Brincadeiras de um Circo em Decadência. Primeiro espetáculo. Eu, como sempre fui um dançarino interpretativo, muito ligado à coisa do teatro, e o Bumba Meu Boi sempre foi uma coisa teatral. Você vai ver lá os personagens. Aí tem lá André Madureira, o capitão, e o camelô, dono do circo. Valmir Chagas, o urubu, a ema, o boi, o bode, não sei o que, era só o pigmeu, tudo era comigo, porque eu entrava, trocava uma roupa e saía. O primeiro foi em 77, no Circo Dança Malhada. Eu fui assistir o espetáculo, o primeiro espetáculo do balé, Brincadeiras de um Circo em Decadência. Aí foi o primeiro contato mesmo que tive com o Balé Popular do Recife, no Circo Dança Malhada, na época na Rua da Aurora.
no Recife. E a gente apresentou por muito tempo esse espetáculo do circo. Também aconteceram aí depois veio o Prosopopeia. Passou muito tempo com esse espetáculo rodando o Brasil, viajando, né? Em abril de 78, eu fui convidado por André, porque eu já estudava cultura popular na época, era muito interessado, né, em tudo que dizia respeito ao Estado de Pernambuco e as manifestações do Estado, né? Então, desde de carnaval a carnaval. Aí, a partir daí, veio o interesse de minha parte. Eu já dançava quadrilha, né? Era brincante de quadrilha, e veio o convite para integrar o elenco do Prosopéu Alto de Guerreiro. Porque nessa época isso era no Teatro Santa Isabel. E antes das apresentações do espetáculo, que era no Teatro Santa Isabel, a gente jogava capoeira, né? Sempre chegava muito cedo, e a gente estava numa dessas, vamos dizer, prévias do espetáculo. Eu estava jogando com capoeira com meia-noite no palco, a gente estava se aquecendo, etc. e tal, e tinha duas pessoas no canto do palco conversando. Depois eu soube que era o André e o Valmir. E aí o Valmir se aproximou, disse: meu nome é Valmir, aquele ali é o diretor do Balé Popular do Recife, André, tu conhece? Eu disse: não, nunca ouvi falar. Aí, vocês não querem fazer um teste para o balé? Mas, pode ser. Ninguém nunca me chamou para dançar. Aí nós fomos, quando chegamos lá estava o pessoal, já todo se preparando para ensaiar. E o teste foi a gente jogar capoeira para o povo. A gente jogou. Aí ele perguntou se a gente topava entrar no balé. E a gente disse topava, no dia seguinte a gente começou. Pronto, aí depois surgiu a história da Prosopopeia, que eu entrei nessa seleção para esse espetáculo, que já existia na cabeça de André, mas a gente estava se preparando. Aí eu entrei na seleção, né? Acabei ficando. Aí Chachado com Nozinho de Chachado, Frevo com Coruja. Não me lembro mais. Aí o resto eu fui aprendendo assim, com os meninos mais antigos. Guerreiro, Reisado, a gente foi montando as coreografias, aprendendo os passos e montando. Eu fazia engenharia, eu saía nos corredores assim da Federal, feito uma doida, aprendendo chachado. Demorei a aprender chachado. Achei dificílimo. Aí foi um menino bem antigo, João, que chegou junto de mim assim, e disse: vem cá, e pelo sonzinho. Aí eu saí feliz, deslizando pelo corredor assim. Que era uma história linda, que era a história de um mamulengueiro, onde André entrava em cena e tudo, e abria o Mestre Carrapicho, personagem dele. E ele abria a mala dele, né, e tirava os bonecos de mamulengo para fazer a primeira dança, para tomar vida, e daí dançarem. E este movimento do guerreiro é que vem daí. Que eu lembro bem que ele dizia que é como se... Não é o guerreiro de Alagoas, né, que faz isso. Era o guerreiro da cabeça de André. Era a gente, os bonecos que tomaram vida. E daí acabou ficando para todo mundo. Todo mundo faz guerreiro, faz assim. Porque Ariano Suassuna desligou-se da Secretaria de Cultura e da Vida Pública. Me chamou na casa dele e disse: olha, mestre, a partir de hoje vocês vão ter que andar com as próprias pernas. Mas aquilo foi importante para o balé. O balé que vivia só de benefícios, na mamata, na boa, foi ver a dureza da vida. Então, da noite para o dia, a gente ficou sem nada. E agora, o que fazer? André saiu juntando uma grana que ele conseguiu com Paulo, pediu a um, pediu a outro, e eu tinha um dinheiro que eu tinha, que papai tinha me dado, de um imóvel que tinha sido vendido, tirei do banco e apliquei, dei a André, para comprar o ônibus. Inclusive, no dia, eu fui ver esse ônibus, era um ônibus de segunda mão, uma pessoa que vendia ônibus ali na Avenida Sul. Aí pintamos ele de vermelho e encarnado e azul, por isso que o nome dele era Pastora, parecia uma Diana. Aí a gente viajou com a Pastora, que André comprou, era um ônibus vermelho e azul, né, a Pastora, o motorista era Bonfim. Eu pentei tanto ele que ele deixou dirigir um pouquinho só em São Paulo, era muito metido, eu queria dirigir ônibus, queria fazer tudo.
No comecinho já tinha algumas apresentações asseguradas, algumas prefeituras em São Paulo, aí, mas já foi meio apertado, já não foi a mesma coisa. A resposta de público sempre boa, mas a coisa financeira mesmo, a estrutura que foi precária. Então André dividia a comida, vamos dizer, melhor, mais saudável, leite, coisa melhor para mim, que estava grávida, e para as crianças. Quando a roupa já não dava mais, eu tinha energia para dançar tudo, mas esbarrou em roupa. Aí Ângela, que não tinha entrado ainda em cena, começou a ensaiar para aprender, e ela me substituiu na maioria das coisas. E nessa época que a gente fazia apresentações, de repente o ônibus começou a pegar fogo e a gente teve que sair todo mundo do ônibus. Eu fui a primeira a correr. Depois me lembrei que tinha filho, tinha marido, tudo, voltei para pegar eles de volta. Na hora eu não me lembrei que tinha. E aí tive que acordar todo mundo, dizer, olha, tá pegando fogo, tá pegando fogo. Aí todo mundo se levantou e saiu correndo e conseguiu apagar o fogo. O balé pediu esmola. Pediu esmola não, passou o pandeiro. Chauleta, meia-noite, mestre meia-noite, Raimundo Branco. Iam para a praça de São Bernardo do Campo, fazer capoeira e passar o pandeiro. Para arrumar dinheiro para se alimentar. Então foram 9 meses, mais 9 meses na história, que o balé passou em São Paulo. Mas São Paulo foi muito marcante, porque propiciou o balé viagem internacional a Israel. E nós saímos daqui, todo mundo na alegria, no entusiasmo. Vamos fazer, vamos mostrar ao povo que é o pessoal do Nordeste, todo mundo feliz. E nós viajamos. E fizemos, nossa primeira apresentação foi num teatro. Que o teatro era imenso, imenso, assim, de alto e largo o palco. Eles tiveram até que fechar a cortina mais para reduzir o tamanho do nosso grupo. E quando a gente chegou lá, a primeira coisa que a gente viu, quando as cortinas abriram, eram umas 2 fileiras de mutilados de guerra. Gente em maca, e era período de guerra, na época que nós fomos para lá. E nós nos apresentamos com gente com soro pendurado, gente com a cadeira de rodas cheia de gases, de ataduras, de tudo. Foi um impacto muito forte, porque a gente não foi avisado do que estava acontecendo, do que ia acontecer, de quem era, o que era. Mas conseguimos nos recuperar e dançamos. Mas foi um impacto muito grande isso pra gente, de pesado. Nós entramos no centro de convenções em construção ainda. Não tinha terminado as obras. Mas começamos a fazer um trabalho com agências de viagem. Então o público do balé era assim, podia dar ninguém zerado e podia lotar de uma hora para outra os ônibus chegavam lá. E o balé começou a fazer espetáculos de quarta a sábado. Independente de público, a gente ia e se apresentava. E aí comecei a ir para os ensaios no centro de convenções, conviver, ir para as apresentações, para os ensaios, mas eu ficava no banquinho de reserva. E o tempo foi passando, os meses foi passando, e eu insistindo e persistindo. E aí começa a minha amizade mais forte com Ana Madureira, com Vilma Carijó, com Eliane Galdino, com Ivan Torres, o esposo dela, com Roger, mas a chave para mim era Ana Madureira. Eu seguia os passos, eu andava, eu respirava Ana Madureira. Era a minha água, era a minha fonte. E aquela mulher me deu tanta força. E um dia ela chegou para mim e disse que acreditava em mim. E era teatro lotado, alta temporada, janeiro, fevereiro e março, no Teatro do Brum, centro de convenções. E aquilo lotava, às vezes era 2 espetáculos por noite, mas eu não dançava. Eu continuava no banquinho de reserva. Um dia, um dos nossos companheiros, que era Irã, ele fazia o aboio e ele faltou. O aboio do brincante, né? Antes do brincante entrar, tinha o aboio, tinha aquela coisa toda, e eu fazia o aboio.
Eu montei no cavalo e fui fazer o aboio. Tá preparado? Tô, sim, senhor. Sabe fazer? Sei, sim, senhor. Então, monta no cavalo. Eu, sim, senhor. E botei a roupa, todo desengonçado, tremendo mais do que tudo, com medo, meu Deus, eu vou fazer o quê? E fiquei na porta da coxia, para poder soltar o som, né, para a gente gritar em cima do... E aí André Madureira me deu uma tapa tão grande no meio das costas, que eu entrei com o cavalo e tudo. Eu gritei tanto, eu fiz tanto da munganga, a música terminou e eu continuei gritando. A minha voz estrondou dentro do teatro. Eu saí atropelando todo mundo, inclusive eu mesmo. Quando eu saio, alguém, não lembro quem, está na hora de sair, está na hora de sair, eu saí. Quando eu saí, ele chegou junto de mim e fez, meus parabéns, foi muito bom. A partir de hoje você que vai fazer o aboio. Nossa Senhora, gente. Quando eu cheguei na minha casa, aquilo para mim foi exuberante. Inclusive, quando eu dançava no frevo, que eu era solista do frevo, nós tivemos uma temporada longa no centro de convenções. E muitos turistas iam nos assistir lá. Tinha os guias que levavam para nos assistir, que era a raiz cultural de Pernambuco. E o povo ia. E eu sempre fui muito socadinha, pequena, toda larga, braço grande, toda coxuda, tinha atrofia muscular, hipertrofia muscular, que eu tinha muita musculatura. E o povo dizia, vamos lá ver aquela gordinha, ela faz um frevo danado, vamos embora. Eu dizia, gordinha não, mas aí... Era assim. Em 84 ela me convidou para trabalhar com o Olinda Olinda, como ator e dançarino no Olinda Olinda. E aí foi ótimo. Daí também já entrou, eu não sei a ordem, não me pergunte que hora, quando começou uma coisa e outra, mas daqui a pouco eu já estava no Prosopopeia também. Eu lembro que eram 2 grupos, mas só isso também. 3, né? Porque tinha Olinda Olinda, Prosopopeia 1 e 2. Eu lembro disso. O que é, não me pergunte, mas eu lembro só dessas coisas assim. E com esse grupo grande, montou o Nordeste. Uma vez que ele estava montando o Nordeste com esse grupo grande, já montou um 3º elenco para assumir o Prosopopeia também, uma vez que o Nordeste ia estrear. E nós ensaiamos arduamente, foram mais de 3 meses ou mais assim, de ensaio lá em Cavani Rosas, suor, para estrear esse grande espetáculo Nordeste que está até hoje em cartaz, né? É o retrato do Brasil, é o retrato do Nordeste e de Pernambuco. Primeira viagem com o espetáculo Nordeste. Montamos o espetáculo, vamos para Brasília, no avião da Presidência da República. Olha quanta importância. Foi muito legal. Lá, no Teatro Nacional também, um super teatro, uma super estrutura. O balé foi muito bem recebido de público e de crítica. E toda a turnê que a gente fez com o Nordeste, saindo dali, fazendo Mato Grosso, Rondônia e fomos chegando até o Amapá. Mesmo na adversidade, por exemplo, a Argentina, com toda a dificuldade que a gente teve, o produtor abandonou a gente no meio da estrada, a gente cada província que a gente tinha que ir, cumprir o contrato que já tinha sido pago, era eles que mandavam o ônibus e cada ônibus numa situação muito complicada, e depois onde é que a gente ia ficar hospedado, não tinha mais dinheiro, vamos para uma creche. Então, foi tudo, até na adversidade foi bom, foi interessante. Foi enriquecedor, vamos dizer assim. A gente comia mal, a gente comia pão com chocolate dentro e nhaque, entendeu? Então, e aí teve uma hora que a gente teve que voltar de qualquer maneira, que a embaixada tinha que despachar literalmente a gente de volta, porque senão a gente ia ficar com aquela situação cada vez maior, né? Tentando voltar por conta própria, mas cada vez de uma situação cada vez mais difícil, né? Nós não éramos 5, éramos 18, eu acho, 17. Então eles despacharam a gente de volta. E logicamente que não tinha dinheiro para comida. E aí eu retiro esses dólares, porque era com eles que a gente ia alimentar toda a volta. E isso para mim é a cara da minha relação com o balé. Se ou tudo ou nada, né? Era uma relação família, né? Era uma relação, não era dinheiro, né? Ninguém ganhava dinheiro ali, né? Se ganhasse, ótimo, se não ganhasse, era o fato de estar fazendo o que a gente amava, que era dançar, né? Nesse entremeio também houve a primeira seleção, né,
para bailarinos entrar no Balé Popular do Recife, fazer parte do balé, da escola do balé, né? A Escola Brasílica. Então, a gente teve uma entrevista com Ana Madureira, onde ela fazia essas seleções, né? Achei interessante que quando eu me apresentei, tinha gente de tudo que é raça, de tudo que é cor, e quando eu me apresentei, ela fez, você é uma pessoa muito importante para participar do balé, porque você tem os traços de índio, não é? E que o balé precisa ter essa cara do Brasil, ter negros, índios, brancos, né? Porque o Balé Popular do Recife é um balé que representa a nossa cultura, então é muito importante, né? E aí, quando o André Madureira me viu, me chamou para participar dos ensaios. Eu já estava no início da Escola Brasílica, né? Na primeira gestão da Escola Brasílica. Como divulgar essa cultura? Como fazer as pessoas vivenciarem essa cultura? Através de aulas. E a gente então começou com o maior interesse de formar a escola do balé. Começamos devagarzinho, dando aula aqui e acolá, mas em 1982 surge então a Escola Brasílica de Expressão Artística, onde o Balé Popular do Recife se preocupava com a educação, principalmente com a criança. Fazer a criança vivenciar, viver a nossa cultura de origens. Faltou a pessoa da bilheteria do balé, então tinha que ter. Aí quem estava lá dentro já estava todo mundo, como eu já estava lá dentro, quase já entrosado, já bem dizer, bem familiar, aí André foi, dá pra tu ir e tal, aí Cleide, aliás, perguntou a Cleide, não, ele é a pessoa responsável e tal, dá pra ele ir, tá. Aí eu fui, pronto, e desse dia pra cá, o bilheteiro do Balé Popular do Recife foi sendo eu. E aí eu passei atrás dos bastidores. Já fui ajudar a Dona Lourdes, né? Tomar conta da roupa, aquela coisa toda, né? Quer dizer, já fui ser um auxiliar de produção. Então, tinha que ter um segundo grupo no Recife, né? Porque a demanda era muito grande, né? De espetáculo, né? Alta estação, né? E o balé, o elenco ia viajar, então tinha que ter um. Então foi aí quando surgiu a Feira do Frevo também, e Ana me fez o convite, fez o convite e eu entrei na Feira do Frevo, na Casa da Cultura. Aí pronto, eu entrei, pra mim já foi, não, acho que isso aí é o que eu quero pra mim. Um curso de frevo na Casa da Cultura, que eu sabia que o Balé Popular eu tinha me informado que o Balé Popular tinha uma sala na Casa da Cultura que dava aula de frevo. E quando eu cheguei lá, estava faltando gente para dançar, porque o Balé Popular tinha estreado o espetáculo Nordeste e estava indo para a França. Então eles estavam formando um grupo para cumprir os compromissos que o balé tinha aqui com o espetáculo Prosopopeia, pelo interior. Então eu caí de paraquedas nisso, porque como eu era capoeirista, então claro que eu já ia pegar o frevo ali e as outras coreografias, as outras danças. Era a Ana Madureira que estava à frente desse grupo, perguntou se eu não tinha interesse em aprender. Eu falei, oxe, na hora, vamos nessa. Mesmo que fosse difícil convencer, que eu era um índio, que eu era um caboclinho, que eu e Binho e outros grandes que tinha lá parecia, eu dizia que era um índio Apache, Cheyenne. Tava mais para índio Apache, um urso branco atrás. Eu disse, pô, errei de coreografia, não seria uma laúça branca não, bicho, no final do caboclinho, pesquinho no caboclinho. Aí eu esqueço nunca disso. Então você tem que fazer a coreografia melhor do que todo mundo, que é pra ninguém prestar atenção no figurino, e nem que vocês são muito brancos ou que vocês são maior que os outros. Você não tem jeito, não tem. Daí, pô, o cara tem que fazer muito bem feito para ninguém prestar atenção nisso.
E uma vez, só acontece esse negócio, que uma vez eu fiquei com isso na minha cabeça, que eu tinha que fazer a coreografia tão foda, tão concentrado do caboclinho, pra ninguém prestar atenção, que destoava mesmo, porque era caboclinho, pô, era a coreografia de caboclinho. No final vinha eu e Binho, pô, que é maior que eu e também branco pra caralho, e eu sei aquele negócio, e aquelas, como é que chamava a saia, cara, a saia, cara, já não era uma pena aqui, uma pena ali, né? De tapa-sexo, bicho, saca? E depois, de tapa-sexo, só com aquele negócio aqui, uma pena aqui, uma ali, o menino da frente, o Maguinho e a galera da frente que dançava mesmo, que era solista, e pegava logo o primeiro negócio, aí um dia foi fazendo um interior desse, e a galera embaixo no palanque, a vaia não, né? Mas a galera assim, a gente via, né? Quando entrava os últimos dedos, ainda tome. Eu fui uma tesoura, mas foi uma tesoura tão rocheira mesmo, que a perna entrou até em cima do joelho, assim, na madeira do palanque, né? Aí eu puxei a perna e saí dando, cadê tu que eu não vi? Pô, tu não viu o buraco da força que eu fiz pra dar uma tesoura não, pra ser a tesoura mais quente do mundo não, pra ninguém olhar pra mim e rir, que tá todo mundo, tudo olhando e morrendo, e nunca tinha visto um índio naquela situação, né? Bom, vamos começar a montar uns projetos. Aí comecei a formatar uns projetos e fazendo com capa, já começando uma coisa, um outro nível. E Antúlio, o grande vendedor do balé, a figura impressionante, a capacidade de convencimento dele, quase calado, mas é. E Antúlio, projetinho debaixo do braço, a gente começou o contato com Souza Cruz para uma grande turnê e foi ampliando, né? E quando me vi, estava envolvido nessa estrutura administrativa, né, de crescimento, e também pela minha inquietude já estava envolvido também na parte artística. Organização disso, aquele negócio de dançar com roupa quebrada, sapato, sandália arrebentando, eu não admitia de jeito nenhum, não. Tem camareira, tá recebendo, não, porque a roupa não está aqui, porque a roupa está suja, e por quê, vamos, imobiliza, tá. E também isso, com o passar do tempo, sempre com os olhos no mundo. E o Nordeste atraiu coisas fantásticas. A viagem à França, 3 meses na França. Essa viagem para a França, né, foi muito importante, porque eu era criança, eu viajei, tinha 11 anos de idade, com 12, meu aniversário foi lá na França, e foram 3 meses na França, conhecendo 38 cidades na França, com 35 artistas, foi uma coisa muito grande, e eu acho que foi ali que falou assim, não, eu sou um artista da dança e é isso que eu quero para a minha vida. O trabalho que nós fizemos do Balé Popular do Recife em 87, na França, foram 3 meses que eu acho que embaixador nenhum brasileiro até hoje conseguiu fazer. A divulgação que o balé fez, foram 38 cidades, quase 80 apresentações. Foi uma verdadeira maratona em 3 meses. O balé viajou, que foi para a França, passou 3 meses. E eu fiquei no balé ajudando lá na sede. A Ana Maduro, que a Ana não foi. Daí, quando voltou o balé, precisava de uma camareira. Não tinha uma camareira. Aí Lurdinha disse, eu vou lhe aprontar para você ser camareira. Eu disse, eu não quero ser camareira. Eu quero ser bordadeira, que eu sou bordadeira, não sou camareira, mas você vai ser bordadeira e vai ser camareira. Então eu passei a ser bordadeira, camareira e um bocado de coisa. Era muito complicado, mas aqui quando nós chegamos, descemos do avião, a gente sentia como se fosse Roberto Carlos, assim, tudo, cada um mais importante do que o outro. Quando era no outro dia, apresentação, todo mundo carregar caixote, porque não tinha nenhum camareiro para carregar, né? Então, aí voltou a realidade da vida, porque a gente tem que aprender que a vida é essa. É os altos, é os baixos, e a gente saber se levantar. O balé, rapaz, chegou a ter carteira assinada. Foi a primeira e talvez a única companhia de dança em Pernambuco, com certeza em Pernambuco, no Nordeste talvez, que teve bailarino com carteira assinada. Isso é uma coisa que
É fantástico. E para ter carteira assinada, você tem que ter o quê? No mínimo um salário mínimo. Tinham pessoas que tinham 3 funções. Valmir era dançarino, a parte de visual, de cartaz que precisava e mais alguma outra coisa que eu não lembro. 3 funções, 2 funções, carteira assinada, com SATED reconhecendo, com tudo. Vê o nível que é de profissionalização. Foi necessário fazer todos assinarem carteira de trabalho um período, eu não sei se era uma viagem, eu não sei se era algo que exigiram, e ele assinou a carteira dessas pessoas. Só que chegou um período que realmente não deu para sustentar, porque tem a ver com que estava subindo todo mês o salário, entendeu, por lei, e ele pediu para a gente aumento da baixa e a gente continuou com o trabalho, né? Não teve nenhum problema com isso. E foi realmente tenho um maior orgulho de mostrar para as pessoas essa carteira de trabalho com a assinatura da Nuclearte. Meu processo foi meio inverso. Geralmente as pessoas entram no balé e depois viram professor. Eu virei professora e só depois mesmo, bem depois, é que eu virei bailarina. E aí o balé montou o Brincadeiras de Roda, Histórias e Canções de Niná. E Ana Madureira era a AMA, né, era a principal. E aí Ana liga para mim, tu vai para São Paulo amanhã. Como assim? Aí eu disse, para São Paulo? Ela disse, é porque eu não vou e você vai no meu lugar. Eu já disse a André que não tem jeito, que quem vai é você. Aí eu disse, mas eu não sei as coreografias. Eu não conheço as coreografias, né? Aquela velha história. Aí não, vai ser livre. Aí, ok, era orquestra e frevo. Era um evento grandiosíssimo. O Brasil inteiro representado por seus folguedos e danças, né? E o balé no meio. E a gente vinha com orquestra e parava na frente da mãozinha, lá do memorial, para dançar. E aí André disse, coreografia. Aí eu me afastei. Né? Porque eu não sabia da coreografia. Ele disse, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, eu não sei a coreografia. Ele disse, você vai dançar. E eu, naquele velho empurrão, entro eu. Eu fiz todos os passos, de homem, de mulher, de destaque. Eu entrei e fiz. Deus jogou uma chuva. Então era como se lavando aquele tudo ali. E eu fiz tudo. Como só Deus e os orixás sabem. Eu sempre senti na família que eu sempre fui muito incentivado. Eu acho que até mais pela minha avó, Lourdes, né, e pela minha tia Ana, até mais do que meu pai e minha mãe. Inclusive, eu passei por situações junto com minha tia de preconceito do menino dançar, né, da própria dança popular, porque nunca esteve na TV, né, o frevo com força, né, como tem os clipes, né, pops, assim. Então, era muito interessante, porque eu demonstrava aqueles passos do frevo, os mais virtuosos, e minha tia achava ótimo, porque isso gerava um certo desafio, inclusive para os meninos que tinham preconceito. Então, eles tentavam fazer, muito mais pelo desafio, porque era algo que parecia ser difícil de fazer, do que pela própria dança. Ana engravidou, Madureira, e eu fui substituindo os lugares de Ana. Era uma coisa meio dela me puxando. Ela foi me puxando. Desde o dia que ela disse assim, eu disse, André, que era você, que tinha que ser você. Até vi a morte de Ana, que foi foi um marco, né, de passagem. Ligaram e perguntaram, tem alguém da família de Ana Madureira? Aí eu disse, eu sou, né, do balé e tal. Aí ele disse, é porque a gente sente informar que ela faleceu. E aí eu chamei, né, assim, aí Guega na hora, depois que eu disse, deu aquele que é o baque de você dizer e cair, é como se tivesse dito a você está dizendo a você mesmo que ali esse ciclo tinha sido fechado. E aí ele disse, Aninha, hoje, não sei nem se ele lembra disso, disse, hoje eu sei que existe vida após aqui. Desculpe. Mas Ana mandou me avisar
através de uma Ana, que a vida continua. Momento inesquecível para mim é a abertura de pano. Emocionou. Abertura de cortina e eu de Mateus. Isso durante muitos anos é inesquecível. Com a bandeira de Valmir, criada por Valmir, né? Com o Alexandre num carpado atrás, o boi e tal. E aquele momentozinho, aquele maquiagem feita tudo para sacudir, antes de abrir a cortina, sacudir a bandeira para os espelhos, quando abrirem, dava um movimento e pão, um sino. É uma lavada. Corta. Como eu disse, eu não esperava ter como profissão a dança, não conhecia o universo do Balé Popular do Recife, dessa cultura gigantesca, não fazia parte do meu dia a dia, e de repente eu mergulhei de cabeça, que poderia, certamente, ia conhecer e tal, eu conheci aos poucos, mas mergulhei de cabeça no terceiro ano científico, prestes para fazer vestibular, e em temporada com o Balé Popular do Recife, assim, fora os ensaios, porque eu não sabia das coreografias, então era de quarta a domingo dançando, ou seja, era de domingo a domingo dançando, que ou eu estava me preparando ou eu estava no palco. Para quem não sabe, maratona era o seguinte, André Madureira, ele colocava, principalmente nos finais de semana, ensaio de 8 horas da manhã até 8 horas da noite. Descansávamos só a hora de almoço e muitas vezes tínhamos só o dia da passagem e fazia ali um piquenique, um levava isso, levava aquilo. Eu achava isso, o amor à cultura, a gente fazia isso. Eu não me arrependo nunca de ter feito isso e faria hoje isso tranquilamente, porque tudo isso era uma coisa assim maravilhosa. Isso é que trazia mais união para o grupo, sabe? Foi uma viagem que o balé fez a Joinville. E foi uma das melhores apresentações que a gente fez. A gente se dedicou bastante ensaiando, repetiu e ensaiando para fazer um espetáculo brilhoso, né? E essa foi uma coisa bem marcante que eu não esqueço. Acho que nunca mais vou esquecer. Era festival, a gente foi convidado, né? Porque normalmente o Festival de Joinville é competitivo e a gente foi convidado para abrir o festival, não é? E o palco era gigante também, o palco é imenso lá e foi uma coisa... Na realidade foi a minha primeira viagem de avião até com o balé, porque eu nunca tinha viajado para lugar nenhum, assim, para fora, nem... No Brasil já, aqui no Nordeste. Então foi coisa, nossa, estou viajando com balé, de avião, não sei o quê, não é? E foi uma apresentação fantástica lá. Quando a gente dança no balé, a gente empresta o nosso corpo para uma coisa muito maior. A gente tem um contato com a nossa ancestralidade, que a cultura, né, esse negócio do estudo de mágica, que a sociedade, ela bloqueia. E aí o balé, ele resgata isso na gente, né, esse contato com o que é principal, primordial, do sentimento. Então eu descobri, por exemplo, que se a alma tem cor, se ela é muito colorida, o balé me ensinou que a minha alma ela é negra. Tem uma que assim que eu entrei para o balé, e outros amigos de curso também, a nossa primeira viagem foi para Picos, né, em Teresina, enquanto o balé já estava viajando, né, para fora do país. A última viagem tinha sido para Paris, alguma cidade da França, não lembro. E aí surgiu a nossa chance de viajar, nossa primeira viagem. E aí foi para Picos e nós fomos de ônibus e isso durou várias horas e um calor incrível. O alojamento, se eu não me engano, era no Exército, enfim. O palco era capaz de cair. Quando o balé ia para um lado, o palco ia para um lado. Quando o balé ia para o outro, o palco também se deslocava para o outro. Foi algo montado assim para o evento. E a minha amiga Jamile falou uma coisa que ficou para o mundo e ela tinha uma comissão de frente avantajada, né? Então ela falou assim,
tudo bem, é da Rua do Sossego para Picos e para o mundo. E aí a segunda viagem foi para o Canadá, através de um contrato com a VASP, que estava experimentando um voo Recife-Toronto, e aí nós fomos apresentar a nossa cultura lá. Então eu perguntei ao meu irmão Antero, o que fazer agora do balé popular? Que ele já tinha alcançado o máximo, a companhia de dança pernambucana podia alcançar. Aí ele disse, você vai ter que investir na educação. Nós partimos para a Escola Brasílica. E aí André queria dar um caráter diferenciado, maior, na verdade, tirar a categoria de escola para um centro cultural, né? E aí mudou o nome da escola para Centro Cultural Brasílica, que até hoje eu tenho esse estatuto que a gente fez umas 800 vezes, um estatuto porque era como se entrava, como se ficava, e até criar o grupo que era o Balé Popular Adolescente, e que ele deu o nome de Balé Brasílica. Então, o que era Brasílica? Qual era o sentido do Brasílica? Era transformar a dança popular na dança brasileira, de verdade. É pegar a dança popular, ele já tinha conseguido botar nos palcos de maneira maravilhosa, né? Grandiosa, rica, com todas as suas histórias. E aí ele queria que essa dança ela se tornasse verdadeira, como a dança representativa do que nós somos. Os jovens viram aquela nova maneira de dançar e disseram, é isso que eu quero. Então o balé lotou, o balé teve 507 alunos. Era um movimento enorme lá na sede do balé, porque para dançar caboclinho, um coco de roda, ciranda, maracatu. Aí foi uma explosão de alegria na cidade do Recife. Sabe, André sempre foi muito empreendedor, muito ousado, muito, sabe, muito guerreiro. André e Ângela, eles são muito guerreiros nisso, porque sem patrocínio nenhum. Brasílica, o romance da Nau Catarineta. Eu acho que foi um desenvolvimento, porque ali, no Romance da Nau Catarineta, os movimentos da dança popular estavam sendo utilizados como meio para a construção dos personagens, né? Já não era uma narrativa em blocos, já tinha uma narrativa mais operística, né? O Romance da Nau Catarineta, para mim, como eu disse, foi um arrebatamento, né? Que eu nunca tinha tido uma experiência profissional como naquele dia, né? E encontrar o Teatro Guararapes lotado realmente foi uma grande emoção. E como a gente descia pelas escadarias, a gente não vinha da coxia, então a emoção foi muito maior ainda, né? Realmente é de arrepiar, ainda sinto essa emoção. Estar dentro do balé é você viver emoções diferentes, é você ter experiências diferentes. Eu já tive situações que quando eu entrei no balé, eu era o grupo de apoio e a gente ralava pra caramba. Por quê? Porque nós vivíamos uma outra situação cultural na cidade onde o balé era muito solicitado. Então, nós tínhamos semanas que a gente dançava 4 ou 5 vezes. Nós íamos para outras cidades de interior litoral quase todos os dias. Então, assim, a demanda era muito forte e o André precisava ter esse grupo de apoio. Só que isso ainda amadureceu mais a gente, ainda tecnicamente falando, porque a gente tinha que saber todos os lugares, dançar em todas as posições e até, se fosse necessário, a posição dos meninos. O preparatório da minha época foi muito interessante, porque a gente tinha o Arrecifes, que era uma época, que era um grupo que dançava algumas vezes no local, ao invés, né, do balé, quando chocava espetáculos, e também para preparar, porque tinha gente que já dançava e tinha gente que não, para o público. Nesse meio tempo, eu e o Pedro já tinha fundado a Cacau, Companhia de Arte da Cidade Alta de Olinda, né? Que lá em Olinda, e a gente já estava fazendo uma coisa bem profissional lá em Olinda e não só. Portanto, o Arrecifes era um complemento para mim nesse aspecto. E depois disso, comecei a dançar no balé profissionalmente após o preparatório. Mas num momento daqueles que André surta
e dizer assim, vá fazer. Sem você nem saber o passo, tem vezes, ou tinha vezes, né? Você nem sabia a coreografia, você ficava feito doido, mas você aprendia. Então, nesse momento foi quando virou a página, eu digo, meu Deus, eu vou começar a fazer o solo, eu vou estar só no palco, que é uma coisa que eu sempre prezei muito quando estava em palco, de mudar o personagem, virar a página para o Caboclinhos, para o Guerreiro, para o Frevo, para o Coco, que eu me divertia muito. Então, assim, no Frevo, sempre friozinho na barriga, sempre, em todas as apresentações que eu fiz como solista, eu tive frio na barriga, sempre. Cuba foi uma experiência maravilhosa, né? A gente teve a primeira grande experiência de Cuba foi viajar no avião da Cubana, um avião que veio de Santiago de Cuba para Pernambuco, e nesse voo tinha a nata da cultura pernambucana. Lá estavam a melhor orquestra, o melhor balé, o melhor grupo de teatro, o melhor grupo os bonecos de Olinda com Silvio Botelho, né? Nós tínhamos a nossa querida Leda Alves também nesse voo. Tínhamos a nata da cultura pernambucana, orquestras, de tudo a gente tinha um pouco. E se esse voo caísse, acabava a cultura pernambucana naquela altura, né? E vivemos uma grande emoção no voo, que foi entrar num poço de ar, ou vácuo que chama, e o avião desceu de vez, assim, todo mundo ficou louco nessa hora. Naquela época ainda se fumava dentro do voo, e era cigarro caindo no chão, era copo de uísque, e estava nessa altura todo mundo dançando, deu um silêncio danado assim. Foi uma grande aventura, né? E pingava também dentro do avião, né? Foi tinha goteira. Mas foi fantástico, né? Foi uma grande emoção, todo mundo cantando, um verdadeiro carnaval dentro do avião. Depois daquele ali, eu acredito que nunca mais caio, porque aquilo ali era um carnaval de Olinda dentro do avião, né? Então, foi maravilhoso. Depois, aquele grande encontro com o povo cubano, que tem muito a ver com o povo pernambucano. O povo cubano e o povo pernambucano são mesmo verdadeiros irmãos, a nível de energia, a nível de festa, de alegria, né? Dançamos no Teatro Oriente, um teatro antigo, maravilhoso, lindo, muito lindo. Fizemos um carnaval de rua. O balé fez uma apresentação maravilhosa, marcou esse festival, como sempre marcou por onde passou, positivamente, né? Mas para mim, o que vem na minha cabeça quando se fala momento inesquecível no Balé Popular do Recife, é a ida do Balé Popular do Recife a Portugal. Depois, passado 1 ano e pouco que eu estava lá, eu tive a oportunidade de levar o elenco do Balé Popular do Recife para se apresentar numa festa de Réveillon, de 99 para 2000, numa atividade, num evento da televisão. Ou seja, além de ser uma festa, além de ser Réveillon, um dos meus Réveillons mais inesquecíveis, né? Ainda era televisionado. Então, tudo aquilo estava registrado. E para Portugal foi engraçado porque eu recordo, o ensaio do balé era segunda e quarta. E na quarta-feira, André falou, olha, vai ter essa viagem a Portugal, nós vamos participar do Réveillon, mas infelizmente não poderão todos. São 6 casais, não lembro, talvez 14 pessoas. Pronto, então 7 casais. E Mauro bateu assim no chão, acho que foi Mauro, bateu assim no chão e disse, cuidado, ninguém pode quebrar o pé. Eu quebrei na terça-feira seguinte. Quando o médico falou que eu tinha que ficar 3 semanas, eu quase infartei, né? Porque, gente, tinha pouco mais de 1 mês para o balé viajar. Tá, tudo bem, né? Eu fui a todos os ensaios, eu não faltei um. Eu expliquei, olha, daqui a 10 dias eu vou viajar. Tem algum problema? Ele, não, pode viajar tranquilamente, só não se esforce. Eu fiz, bem, eu expliquei o que ia acontecer. Ele se assustou. Qual é o risco? Ele, você vai para onde? Eu fui para Portugal. Ele, não tem risco nenhum, no máximo vai acontecer você voltar com gesso europeu. E recuperei a tempo de viajar. Fui para a apresentação. É interessante lembrar que essa apresentação do balé, ela foi uma produção já de Cristiane Galdino, que já estava em Portugal. Porque também ali começa a minha trajetória como produtora cultural, que eu sou até hoje. Então, o que é que acontece ali? Ali está a Cristiane, bailarina,
que aprendeu uma coreografia em 2 dias, porque exatamente a coreografia, o balé foi dançar o frevo e o caboclinhos. O frevo é bastante antigo, da época do Nordeste, acho que do começo do Nordeste mesmo. O caboclinhos era uma coreografia nova, que eu não conhecia, não tinha a menor ideia. Então, mesmo vendo no vídeo, não era nunca a mesma coisa. E ali estava também a professora de dança, que eu me tornei e atuei tenho muito orgulho disso, de ter atuado durante 5 anos em Portugal e ter conseguido também levar essa dança brasílica para Cabo Verde, para França, para os lugares onde eu fui, de ter começado esse trabalho lá, que teve continuidade, ainda bem. E aí eu não podia levar um elenco de 30 pessoas. O pessoal estilou de pagar tantas passagens aéreas assim, né? E aí eu sugeri que metade do elenco fosse formado por mim lá, entre os meus melhores alunos, e fiz também a audição para completar a minha metade do elenco de lá, com ensaios diários para dançar, junto com o Balé Popular do Recife, a mesma coreografia. Então ali eu estava meio assistente de coreografia, meio assistente de direção, era muita coisa, professora, então um orgulho danado os meus alunos, assim, os meus melhores alunos lá junto comigo, bailarina e ainda produtora. Várias propostas foram feitas a esse pessoal da televisão, várias atrações do mundo inteiro foram oferecidas e eles só quiseram uma das nossas ofertas, que era o Balé Popular do Recife. André viu em mim potencial, como tudo que ele faz na vida. Ele ousou, ele entendeu que eu, aos 20 e poucos anos, poderia tomar a frente de um grupo enorme, já muito profissional, já com um reconhecimento internacional. E de repente chega essa menina que não sabe o que é produção, mas que tem talento para produção. E aí ele chegou e me colocou dentro desse universo. Hoje eu sou produtora cultural, desde esse instante que foi em 99. Hoje sou produtora cultural, já trabalhei com muitos grupos e tudo isso foi a semente, né? Hoje eu sou uma semente que brotou do Balé Popular do Recife. Porque nunca eu esperava receber um convite do meu pai de eu ficar de frente do balé. Foi daí que transformou tudo. Por quê? Para mim, para minha cabeça ainda tinha 2 pessoas na frente, que eram meus 2 irmãos. Que eles que ficavam de assistente de painho, né? Então, Peu foi morar em São Paulo, que continua até hoje, e logo em seguida Deca foi. Então, eu disse, e agora? Como é que vai ser? Ele disse, agora nada, agora não tem saída, é você e pronto. Foi quando ele me convidou para ser assistente de direção dele no espetáculo As Andanças do Divino. Cada dia era uma novidade, cada dia era um querer mais. Porque ele pegava no meu pé, eu quero tudo novo. Eu não quero que você me traga nada que eu já conheço. Eu quero tudo novo. Então eu comecei a dar um espano, enlouquecer, de ver as pessoas na rua, a forma de andar, a forma de se sentar, a forma de se comportar. Eu comecei a viajar em todo mundo. E também, como eu trabalhava e trabalho com criança, também foi um laboratório. Então, para mim, quanto mais me desafia, para mim, mais eu acho, que eu digo, eu vou conseguir, eu posso. Então, foi nesse processo do desafio de cada dia, né? Que ele fazia mesmo. Então, tinha dias que eu disse, não está pronto. Ele disse, não quero. Vá lá fora, fique 15 minutos, pense um pouquinho e traga pronto. Sei que no final deu tudo certo, né? Eu acredito que foi um espetáculo que quem assistiu ficou na memória. Eu dançava e coreografei também. Agora não é coreografia de desenhos, não. André, como já estava com o Parkinson avançado, então ele não podia estar muito à frente do elenco, então ele botou meio que eu e a Angélica de testa de ferro, entendeu?
para estar à frente. Então a gente colocava o banco de passos. Eu tive uma coparticipação da coreografia. Quando eu entrei no balé, eu só fazia cuidar do figurino. Eu fazia só tirar do caixote e colocar no caixote, arrumar e vestir os bailarinos. Eu não carregava nada porque tinham 2 carregadores e eram 2 camareiros que era eu e a Alzira. Hoje sou eu para carregar, botar no lugar, tomar conta, tudinho. Fazer tudo, né? Até dançar já dancei. Foi muita gente, na época só ia, o balé era 20, 25 pessoas e foi os 25. Todo mundo numa ansiedade muito grande. O grupo daquela época nunca tinha ido para Brasília, muita gente não tinha viajado nem de avião, nem eu na época. E foi uma ansiedade, né? E era no Nordeste, foi o compacto. E assim, todo mundo ali muito ansioso, ali no Itamaraty. Uma coisa muito perto do presidente. A gente dançou e terminou a dança, o espetáculo, ele foi lá atrás no camarim falar com a gente. Ninguém esperava isso. Sendo que tinha todo um protocolo, porque a gente estava dançando para o presidente da China. Então, que é toda uma questão de uma pureza só, até para sentar, tinha que sentar eles, né, lá da China. E o presidente estava quase saindo da cadeira, porque a gente dançou tete a tete. O presidente aqui e eu a 3 metros, todos, né? A 3 metros. Então foi uma loucura, porque ele ficou se segurando o espetáculo todo na cadeira, querendo ir para cima. Quando acabou o frevo, ele saiu, que a gente agradeceu, que ficou batendo pau. Ele e Dona Marisa, a primeira dama, os 2 levantaram e foram para cima da gente. E o suor da gente pingava. E a gente com um pouquinho de vergonha, né? O presidente da República ali abraçando todo mundo. Ai, parabéns, parabéns. A gente, obrigada, presidente, obrigada, presidente. Eu acho que uma que foi curta, mas foi muito importante, foi São Paulo, quando a gente foi receber a premiação de Ordem ao Mérito Cultural. Foi muito forte isso. E eu vi o quanto isso mexeu com todo mundo, assim. E nós fomos para fazer uma apresentação pequena, né? Porque era uma noite de premiação, desde a categoria dança, um contexto cultural, até a artistas, atrizes, atores, cantores, né? E é um prêmio que trouxe uma importância singular para o balé, né? Não só pela estrutura que a gente se deparou, mas pela premiação, né? Por André, isso eu acho importante, sabe? Enquanto vida, vivo, reconhecido o trabalho. Foi uma experiência fantástica, né? O palco giratório, o balé, receber esse presente, né, do Sesc. Então, assim, o palco giratório foi um divisor de águas, foi um momento de projeção importante para o balé perto dos 40 anos, para o nosso mentor, para André Madureira também, enquanto fundador e criador, e trouxe uma outra valorização. Foi muito bom. 7 meses de muito aprendizado, conhecimento e amadurecimento. Não existiria dança popular, como a gente fala, se não tivesse existido o Balé Popular do Recife. Não existiria. Assim, o trabalho que o balé fez de pesquisar e de resgatar e de divulgar, nenhum grupo fez. Na própria universidade, tinha uma disciplina que se chamava História da Dança. História da Dança do Brasil, perdão. História da Dança do Brasil. E um dos meus questionamentos nessa disciplina era o porquê do Balé Popular de Recife não ser nem citado. História da Dança do Brasil. E toda essa memória aqui faz parte disso, assim. E é importante por conta disso, né? As pessoas precisam, quem dança, precisa entender de onde é que elas vieram, né? Para poder avançar.
das coisas do balé, isso talvez seja o temperamento meu, muita gente diz assim, eu era feliz e não sabia. Eu fui muito feliz e sabia o tempo todo. O Balé Popular do Recife para mim é tudo. É a minha vida. E que eu amo muito. Respeito, amor. A minha vida. Balé Popular do Recife para mim é escola. É uma universidade, é uma ciência que está aí. Eu sou capoeirista por formação e sou doutorado em cidadania pelo Balé Popular do Recife. O balé, para mim, foi um divisor de águas. Mas respeito pelo balé tem que ter sempre. Balé Popular do Recife é metade da minha vida. A outra metade eu ainda vou descobrir. Mas o Balé Popular do Recife é um ser vivo, que pulsa, que dança, que baila, que tem momentos bons e momentos ruins. É um gigante, mas um gigante que formado por pessoas. Sou eu também. Mudou a história da dança e mudou a vida de muita gente. O que eu seria se não tivesse o Balé Popular do Recife na minha vida? Eu não sei. Aonde eu for, por onde eu for, eu sempre vou ser brasílica, um dançar irresistível. Balé é minha vida, porque minha vida adulta se fez a partir do balé. Um patrimônio cultural da humanidade. O meu universo é o Balé Popular do Recife e eu com certeza vou sempre fazer parte dele. Balé Popular do Recife sempre aqui. O balé é isso, é meu viver. Minha casa, meu templo, maneira pela qual eu manifesto minha espiritualidade. É vida. É vida que não para. Se tiver aplauso, ele arrasa. E se não tiver aplauso, ele arrasa. Se tiver 2 pessoas, o balé arrasa. E se tiver uma multidão de gente, aí é que ele arrasa muito mais. Aí é quando eu digo, este é o meu Balé Popular do Recife que está em cima do palco. Viva, viva Pernambuco e a cultura do seu povo, do passado e do presente e do futuro de novo. Viva, viva Pernambuco e a cultura do seu povo, do passado e do presente e do futuro de novo. São o rei e a rainha. Brasílica, um dançar irresistível.